Contabilidade ambiental. O que vamos contabilizar? A contabilidade ambiental tem sido muito solicitada nos relatórios contábeis das empresas. Mas o que contabilidade tem a ver com questões ambientais? Tem muito a ver. Afinal, a regulação ambiental atinge empresas de todos os portes e de todo tipo de negócio e precisam fazer parte dos relatórios que chegam aos gestores. Nós vamos aqui entender essa relação entre contabilidade e meio ambiente. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto e nos acontecimentos históricos. E claro, vamos conhecer o que diz a legislação e as recomendações nacionais e internacionais sobre esse tema. A interação entre contabilidade e meio ambiente faz sentido porque, à medida que as empresas utilizam um recurso natural, seja ele renovável ou não, estão usando um patrimônio que pertence à humanidade. Não é verdade? E é por isso que elas precisam prestar contas desse uso. E um outro ponto relevante para pensar é que se esse patrimônio natural do planeta não é infinito, ele vai sendo reduzido pouco a pouco, limitando também o potencial econômico das empresas. Por isso, é sempre importante parar e se perguntar: até que ponto o progresso e o crescimento sem planejamento das empresas é sustentável? Volte um pouco no tempo comigo. A gente precisa entender como se deu essa interação da contabilidade com o meio ambiente. Bom, então vamos lá. A discussão sobre as mudanças climáticas começou em 1979 e foi marcada pela primeira Conferência Mundial sobre os impactos dessas mudanças. Você provavelmente ouviu falar disso. Uns 10 anos depois, mais ou menos, foi criado o chamado Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima, IPCC, com reuniões internacionais em que os governos de vários países assinaram compromissos ambientais. De lá para cá, houve vários eventos marcantes nessa área. Olha só alguns. Em 1992, o Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento. O evento foi chamado de ECO 92. E foi bem marcante para a contabilidade, porque foi depois dessas reuniões que muitas empresas brasileiras começaram a discutir a sua interação com o meio ambiente e, principalmente, o impacto disso nos seus resultados financeiros. E uma das primeiras iniciativas girava em torno da redução de desperdícios e programas de reciclagem e reaproveitamento, com reflexo nos custos das empresas. Foi como um despertar num aumento bem significativo. Um dos resultados mais conhecidos e comentados da ECO 92 foi a chamada Agenda 21, que reúne vários planos de ações entre os países para a redução de gases que geram o efeito estufa. E é na Agenda 21 que temos o marco teórico da inclusão da contabilidade e sustentabilidade. Veja agora um outro aspecto. O Sistema de Contas Nacionais contabiliza elementos para o cálculo do Produto Interno Bruto de cada país, certo? Em 1997, um protocolo ambiental trouxe um novo elemento para o PIB. O famoso Protocolo de Quioto criou os créditos de carbono, outro nicho especializado da contabilidade ambiental. Basicamente, é a possibilidade de que as empresas contabilizem investimentos em meio ambiente como parte de seu valor de mercado. E no Brasil? Quais foram as nossas ações a partir da ECO 92? Uma das mais importantes foi a Lei Federal 9.605 de 1998, que trata dos crimes ambientais. Se você fizer uma busca na internet por notícias da época, vai encontrar várias histórias de empresas que não estavam nem aí para o meio ambiente, que tinham condutas bem nocivas e que, a partir dessa lei, começaram a ser multadas, punidas, etc. Tiveram que se enquadrar. Enfim, como as multas são pesadas e até interferem na continuidade das operações,
as empresas ficaram mais atentas. Algumas empresas pequenas que estavam agindo mal tiveram até que fechar suas portas. Então, resumindo o contexto histórico, tivemos o início das discussões sobre mudanças climáticas em 1979, a ECO 92 e a Agenda 21 em 1992, o Protocolo de Kyoto em 1997, a Lei de Crimes Ambientais em 1998. E para terminar essa parte histórica no Brasil, temos a Lei Federal 9.795 de 1999, que cria as Políticas Nacionais de Educação Ambiental, com o objetivo de conscientização. Mas e quanto à normatização contábil propriamente dita? Como fica? Nos Estados Unidos tem a SEC, que é como se fosse a nossa CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais. Em 1993, a SEC emitiu uma norma que dizia que as empresas tinham que contabilizar uma provisão de recursos financeiros para limpar o lixo e os resíduos sólidos que produziam. O objetivo era recuperar vários lixões espalhados pelos Estados Unidos. O Instituto de Contadores do Canadá também publicou um estudo definindo quais são os elementos de contabilidade ambiental. Bom, mas é como o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Esse documento faz recomendações e não tem valor de regulamentação igual a uma lei, entende? Em 1997, a Organização das Nações Unidas divulgou um documento com recomendações para as questões ambientais, como reconhecimento dos custos, reconhecimento dos passivos. Já o IASB, que é um órgão que regulamenta a contabilidade internacional, reconhece a necessidade de divulgar também os critérios de provisões ambientais. Bem, trocando em miúdos é o seguinte: todos esses órgãos sugerem ou recomendam que a contabilidade inclua e divulgue contas ligadas a ações ambientais, mas em informes separados, não dentro dos balanços contábeis, digamos assim, oficiais. Bem, agora o que será que temos de recomendações dos nossos órgãos de classe aqui no Brasil? Em 1996, o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, publicou um documento sobre os vínculos, as ligações e as fronteiras entre contabilidade e meio ambiente. Há também a Resolução 1003 do Conselho Federal de Contabilidade, que em 2004 definiu como as empresas deveriam prestar informações de natureza social e ambiental. O que é importante saber é que essas informações são complementares, mas sempre devem aparecer nos relatórios como notas explicativas, ok? Por fim, pense em uma questão. Será mesmo que as empresas pequenas têm que considerar todas essas questões ambientais nos seus balanços financeiros? A resposta é simples. Basta observar e perceber como essas informações podem ajudar a empresa a ser mais sustentável e a fazer crescer o seu negócio sem prejudicar o meio ambiente.